Na minha família, apanhar pelos erros dos meus irmãos era regra, e ainda chamavam isso de tradição. Quando finalmente resolvi expor meu pai, um policial tido como herói, ele manipulou toda a cidade para que todos acreditassem que eu era a vilã da história. Na minha família, o caçula levava todos os castigos físicos pelas mancadas dos mais velhos, e entre os 5 e 10 anos, levei surra atrás de surra por coisas que nem tinham sido culpa minha. Meu pai herdou esse costume do avô, um militar condecorado que comandava a casa como se fosse quartel. Alguém precisa carregar o peso para o grupo se manter forte, ele dizia, polindo suas medalhas todo domingo de manhã até elas brilharem feito ferida aberta. De verdade, ele acreditava estar criando laços de família inquebráveis, como se fôssemos um só corpo, respirando e se movendo junto. Minha mãe aceitava aquilo tudo porque cresceu em ambiente parecido, onde era a filha mais velha quem apanhava por todos. Isso nos uniu, ela insistia, com a voz vazia, igual sino de igreja sem badalo. A gente aprendeu a se proteger como dava. Eu tinha 3 irmãos mais velhos, Fabiano, Diana e Gabriel. Eram boas crianças, mas o fato de saberem que eu pagaria por qualquer erro deles acabou mudando quem eles eram. Fabiano começou cabulando aula e depois passou a roubar em loja. Diana vendia as joias da mãe para comprar ingresso para show. Gabriel tirava nota baixa de propósito, desenhando besteira nas provas em vez de responder. Nas reuniões de família, eles me olhavam com uma mistura de culpa e alívio, enquanto o pai pegava o cinto, o couro estalando no silêncio da sala. A regra era simples e cruel. Domingo, 7 da noite em ponto, era a hora da prestação de contas. Os móveis eram afastados, transformando a sala numa espécie de arena. O pai listava as infrações da semana, e eu ficava bem no meio, descalça no chão gelado, só de regata e short, para que o cinto ensinasse direito. Uma surra para cada atraso, 5 para cada reprovação, 10 para qualquer desrespeito. O castigo continuava até o pai decidir que a honra da família estava restaurada, com o rosto vermelho de raiva e as veias saltando na têmpora como minhoca debaixo da pele. Meus irmãos eram obrigados a assistir. Fazia parte. Aprender com a minha dor. Sentavam-se no sofá por ordem de idade, mãos no colo, olhos fixos. Minha mãe contava as chicotadas em voz alta para garantir que o pai não exagerasse. 1 pelo atraso do Fabiano, 2, 3, 4 pela insolência da Diana, 5, 6, como se isso transformasse tortura em remédio. Com 7 anos, desenvolvi um reflexo constante, o corpo sempre preparado para apanhar. As professoras notaram, mas meu pai era policial respeitado, com diplomas e medalhas cobrindo as paredes do escritório. Quem ia acreditar em mim? Eu tinha um calendário escondido debaixo do colchão, marcando com lápis de cor qual irmão era responsável por cada cicatriz. Vermelho para Fabiano, roxo para Diana, verde para Gabriel. Meu corpo virou o mapa dos erros deles. A fase de furtos do Fabiano me deixou 3 marcas paralelas nas costas, parecendo arranhão de bicho. O namorado secreto da Diana me rendeu um corte no lábio que demorou 2 semanas para sarar. Disse para todo mundo que tinha caído da bicicleta. As travessuras do Gabriel me deixaram 1 semana sem conseguir sentar direito, me remexendo na cadeira da escola enquanto os colegas riam. Meu limite chegou no meu aniversário de 10 anos. 15 de fevereiro, dia que deveria ser de bolo e presente. Só que Gabriel tinha pichado palavrão no carro do diretor, em plena luz do dia, rindo diante das câmeras. Aquela noite, quando meu pai veio com o cinto, Gabriel deu risada de verdade. Pelo menos eu não preciso lidar com isso, ele disse, largado no sofá como se estivesse vendo Netflix, e não a irmã levar surra. Olhei para meus irmãos. Nenhum teve coragem de cruzar meu olhar. Fabiano mexia no celular. Diana olhava as unhas. Foi ali que percebi. Eu tinha deixado de ser irmã para eles. Era só o para-raios, aquele que absorvia a dor para eles viverem livres. Naquela noite, fiz o que nunca tinha feito. Quando meu pai levantou o cinto, a fivela brilhando sob a luz, eu corri. Saí porta fora, sentindo o frio de fevereiro nos pés descalços, correndo 3 quarteirões até a casa da minha professora, Dona Lee, com os pulmões ardendo, só com as roupas do castigo. Ela abriu a porta e me encontrou tremendo na varanda, com vergões frescos nos braços. Não disse nada. Me puxou pra dentro, me enrolou numa manta cheirosa de lavanda e fez chocolate quente enquanto eu mostrava as feridas novas e as marcas antigas. Fotografou tudo com precisão de médica. Quando contei tudo, anos de abuso, o sistema de castigo por procuração, a ideia distorcida do meu pai sobre honra, ela ligou pro conselho tutelar na hora. Mas era esperta e já conhecia o sistema. Vamos precisar de mais do que sua palavra contra a de um policial, disse ela, o olhar doce endurecido pela determinação. Precisamos de provas que eles não consigam ignorar nem justificar. Então fomos criativas. Dona Lee me deu um gravador minúsculo, menor que um pendrive, para esconder na meia. Por 3 semanas virei espiã dentro da própria casa. Gravei tudo. Os discursos do pai sobre honra e disciplina militar. A mãe contando as chicotadas como se fosse canção de ninar doentia. Meus irmãos combinando de quem seria a próxima vez de aprontar. Registrei até o Gabriel perguntando pro Fabiano: será que ela vai chorar dessa vez?
Semana passada nem chorou. Acho que o pai tá ficando mole. Mas quando o conselho tutelar apareceu, meu pai já estava pronto. Ele apresentou laudos de uma avaliação psicológica minha, feita 2 semanas antes. Aquilo estava longe de ser coincidência. Ele vinha se preparando, montando o próprio teatro. A assistente social, uma mulher cansada chamada Amanda, pegou os papéis com a neutralidade de quem já viu de tudo. Enquanto lia as páginas, meu pai começava o show. A voz falhava nos momentos certos, descrevendo meus supostos comportamentos problemáticos e vontade de chamar atenção. Lembrou até do peixinho dourado, morto 3 anos atrás, dizendo que eu teria feito escândalo. Minha mãe concordava com tudo, sempre adicionando um drama a mais quando meu pai parava para dar ênfase. Eles tinham ensaiado aquilo, percebi. Cada gesto, cada palavra era calculada para convencer. Amanda pediu para conversar comigo sozinha, mas meu pai levou à mão a arma de serviço, num recado bem claro da autoridade que tinha. Insistiu em ficar, alegando preocupação com a minha segurança. Os dedos dele tamborilavam no coldre enquanto ele falava sobre como eu estava ficando cada vez mais agressiva com meus irmãos. As mentiras vinham com facilidade, uma em cima da outra, até formarem um muro impossível de atravessar. Foi nesse momento que o Fabiano entrou na sala, trazendo os papéis da faculdade que precisavam da assinatura do nosso pai. Nossos olhares se cruzaram por um segundo. Vi algo diferente no jeito que ele me olhou. Dúvida? Culpa? Mas aí nosso pai chamou o Fabiano, pedindo que ele dissesse, na frente de todo mundo, o que estava achando do meu comportamento. Fabiano nem olhou na minha direção. Ficou encarando os formulários, como se o futuro dele dependesse desse momento. E dependia. A resposta saiu toda engasgada, mas doeu. Ele falou das minhas mudanças de humor, de acusações que eu teria inventado sem encarar meus olhos. Debaixo da camisa, as marcas nas minhas costas ardiam. Eu podia ter mostrado ali mesmo, acabado com aquele teatro, mas o olhar do meu pai deixava claro. Se eu fizesse isso, a punição não seria só para mim, mas para o Fabiano também. Era o sonho da faculdade dele, a bolsa, tudo em risco. Fiquei quieta, engolindo todas as provas. Enquanto o meu pai continuava enrolando, Amanda anotava tudo, a caneta deslizando no papel, enquanto ele servia café, bancando o pai preocupado. Ainda tirou os álbuns de fotos para mostrar tempos mais felizes, de quando o controle dele ainda não tinha destruído tudo. A campainha tocou, do jeito inconfundível da Dona Dias, mas minha mãe correu antes para impedir que ela entrasse. O celular dela logo vibrou com uma suposta emergência sobre a Diana na escola. Claramente só mais uma distração planejada. Gabriel chegou em casa e encontrou a sala tomada pelo teatro do meu pai. Sem precisar que ninguém dissesse nada, ele confirmou cada mentira. Ainda acrescentou mais, dizendo que eu era ciumenta e só queria chamar atenção. O gravador no meu pé pesava como chumbo. Todas as provas da armação deles estavam ali no meu quarto, ali em cima. Mas se eu saísse agora, ia parecer fuga, culpa na certa. Amanda percebeu meu sobressalto quando meu pai se mexeu rápido demais, mas entendeu tudo errado. Viu instabilidade, quando na verdade era medo. Pegou a câmera e começou a registrar meu comportamento, cada foto servindo de combustível para a narrativa do meu pai. Uma criança problemática, nunca a vítima de verdade. O sistema que deveria me proteger estava sendo usado contra mim. Até a escola virou campo de batalha. Dona Rodrigues, minha orientadora, mudou de atitude de uma hora para outra, principalmente depois que meu pai se ofereceu para escrever uma carta de recomendação para o marido dela entrar na polícia. Toda a preocupação sumiu. Agora ela só sugeria que eu focasse nos estudos e não causasse problemas. O vice-diretor passou a anotar todos os meus distúrbios, mesmo que eu não tivesse feito nada fora do normal. Até minha mãe entrou na campanha. Contou para os vizinhos sobre minhas supostas fases. Comparou com a época em que nosso peixinho morreu, só para justificar. Dona Sato, que sempre dava bom dia, parou de olhar na minha cara quando passava na rua. O caixa do mercado, antes super simpático, agora só queria se livrar de mim rápido. A crise da nossa família virou fofoca, e eu virei o filho problema que atormentava uma família de policial exemplar. O grupo da família no WhatsApp virou arma contra mim. Meus irmãos tiraram print das mensagens em que eu desabafei e cortaram tudo fora de contexto, só para me pintar como instável. Uma mensagem dizendo, não aguento mais. Depois de uma surra virou prova de crise mental. Diana expôs nosso drama no Finsta, registrando cada episódio meu durante meses, sem que eu soubesse. As visitas da Dona Lee depois da aula começaram a chamar a atenção demais. Alguém fez uma denúncia anônima para a diretoria, dizendo que ela tinha interesse indevido por um aluno. Ela teve que se explicar sobre limites profissionais enquanto meu pai fingia preocupação com as má influências sobre o filho problemático. A única adulta que acreditava em mim estava sendo desmoralizada. O controle do meu pai não tinha limite. Marcou uma avaliação psicológica para mim com o Dr. Pífero, parceiro de pôquer dele. O cartão do consultório, preso na geladeira com um ímã, era um lembrete diário de quem mandava ali. Até os formulários do convênio tinham que passar pela assinatura dele.
autorizações da escola, tudo dependia do aval dele. O sistema criado para proteger crianças tinha uma porta dos fundos, só para quem era policial conhecido. O cansaço virou meu estado natural. Acabei dormindo na aula de história, acordei assustado e vi o professor Vasconcelos anotando tudo. Daí apareceu até suspeita de uso de drogas no meu histórico, mais um tijolo no muro que meu pai construía em volta de mim. Minhas notas despencaram porque eu gastava mais energia tentando sobreviver do que estudando, o que só reforçava a imagem de criança problemática fora de controle. O tio Tom já tinha se oferecido para me ajudar uma vez, no Natal. Ele me puxou de lado e disse que se eu precisasse, a casa dele estava aberta. Quando liguei, a voz dele estava cheia de desculpas, nervosa. Meu pai tinha falado do green card vencido dele numa conversa amistosa. O recado era claro: me ajuda, e você é deportado. Tom tinha a própria família para proteger. Mais um aliado perdido pela ameaça do meu pai. A cidade toda foi virando as costas para mim aos poucos. Sussurros no corredor do mercado, pais puxando os filhos quando eu passava. Todo mundo já sabia da história. O filho instável do policial herói, inventando coisas para aparecer. Até meus colegas repetiam o que ouviam em casa. Minha mãe disse que ela está numa fase. Virou a desculpa para ignorar tudo o que eu passava. As mentiras do meu pai foram ficando cada vez mais sofisticadas. Ele falou que eu tinha ficado fora de casa depois do toque de recolher na noite anterior. Mas bem na hora do suposto sumiço, o story do Gabriel no Instagram mostrava meu pai tranquilo em casa, desmentindo tudo. Pequenas vitórias pareciam nada diante da guerra perdida. Quando eu conseguia provar uma mentira, só servia para reforçar a ideia de que eu era manipuladora, alguém que inventava detalhes para criar uma versão própria dos fatos. A mãe da minha melhor amiga, Érica, precisou de um favor do meu pai para conseguir uma medida protetiva contra o ex-marido. De repente, Érica não podia mais sair comigo. As mensagens dela foram rareando até sumirem de vez. Mais uma ponte cortada, mais uma testemunha silenciada por ameaças e favores. A verdade virou perigo. Quando provei que meu pai tinha mentido num detalhe, ficou claro para todos que eu tinha fugido 3 meses antes para não apanhar. Minha credibilidade foi por água abaixo, enquanto meu pai transformava cada tentativa de me proteger em ato de rebeldia. O abraço de comemoração da Dona Lee, depois que uma audiência foi adiada, acabou fotografado e entregue como prova de relação inapropriada entre professora e aluna. Até o jantar virou cena ensaiada. Meu pai apertava meu ombro enquanto falava sobre como a gente ia superar aquilo junto, como família, mas os dedos dele acertavam sempre os lugares mais doloridos. Para quem ouvia, parecia até apoio, só que os hematomas mostravam a verdade que ninguém queria enxergar. Minha mãe vinha com meus pratos favoritos na mesa, falando de opções de tratamento para os meus problemas de comportamento, como se um prato de macarrão resolvesse o estrago que eles mesmos causaram. O gravador pegava cada detalhe, mas pegar de volta era por tudo a perder. Meu pai agora revistava meu quarto quando bem entendia, dizendo que estava preocupado com coisa de autoagressão ou drogas. Aquela prova que podia me salvar estava numa caixa de sapatos, escondida debaixo de desenhos antigos, tão perto que dava vontade de pegar, mas perigosa demais para arriscar. Cada dia fazia as gravações ficarem mais valiosas e praticamente inacessíveis. O relatório da Amanda estava para sair. A assistente social saiu lá de casa cheia de anotações que só reforçavam o lado do meu pai. Tinha foto minha assustada, depoimento dos meus irmãos, boletim escolar mostrando notas caindo e até o cochilo que eu tirei na aula. Virou um monte de papel dizendo que eu era uma criança problema, só causando confusão, em vez de uma menina tentando sobreviver. O sistema se distorceu todo, protegendo quem fez mal e se preparando para castigar ainda mais quem já era vítima. Dona Lee também estava na mira. A escola começou a duvidar do trabalho dela, do profissionalismo, das intenções. Não podia mais falar comigo diretamente. Tudo tinha que passar por canais oficiais que meu pai controlava. A mesma mulher que me cobriu com um cobertor cheiroso de lavanda naquela noite gelada foi afastada pelo próprio sistema que ela tentou usar para me ajudar. Meus irmãos passaram a me evitar, pesando a consciência e virando as costas. Fabiano se enterrou nos livros pro vestibular. Diana preferiu sair com as amigas. Gabriel fazia piada e me chamava de irmãzinha doida quando tinha visita. Eles escolheram um lado, e não era o meu. A tal família que meu pai dizia proteger virou só aparência, unida pela cumplicidade no que eu sofria. A cidade inteira já tinha dado seu veredito. O policial respeitado, cheio de elogios na ficha, não podia estar errado, mas a filha problemática, essa sim combinava com a história que eles queriam acreditar. Doença mental, vontade de chamar atenção, mentira de inveja ou de cabeça fraca. A verdade era indigesta demais, então todo mundo preferiu a mentira conveniente. Cada dia era mais humilhação, novas provas da minha suposta instabilidade. E cada noite eu lembrava que a única prova concreta estava ali, numa caixa de sapatos que era impossível pegar sem ser pega. O gravador guardava as vozes, as confissões, as crueldades deles. Mas se eu tentasse pegar, arriscava tudo. E meu pai só aumentava as buscas surpresas no meu quarto. Ele estava esperto, desconfiado,
sempre na frente. As paredes iam se fechando, os apoios sumindo, as pessoas se calando. A versão oficial ia endurecendo em volta de mim, me prendendo na história em que eu era a culpada de tudo que me acontecia. O controle do meu pai já tinha passado do físico para um domínio muito mais sofisticado, envolvendo até a cidade, tornando todo mundo cúmplice do silêncio imposto a mim. E ainda tinha o treino de basquete do meu pai, que começava semana que vem. O time do Gabriel treinava na escola toda terça e quinta, e lá estava meu pai, apito no pescoço e prancheta na mão, como se sempre tivesse feito aquilo. Eu assistia das arquibancadas, vendo ele ensinar como arremessar direito, todo confiante, cheio de carisma, puxando conversa com todo mundo. Em minutos já sabia o nome de todos, lembrava os ídolos da NBA de cada um, e até soltava frases do Space Jam quando alguém mandava bem. Logo o filme que era nosso, das tardes de sábado antes de tudo desandar. A ironia machucava. O mesmo homem que destruiu nossa família agora ensinava trabalho em equipe e espírito esportivo para as crianças. Dava high five, elogiava, nunca levantava a voz. Os pais sorriam de orgulho na lateral da quadra, felizes da vida com o policial Silveira voluntário. Nem sonhavam que a mão que dava parabéns era a mesma que tinha machucado dias antes. Gabriel estava crescendo no time, acertando mais cestas, ajudando os meninos mais novos, e meu pai bagunçava o cabelo dele depois das jogadas, num gesto tão comum que me dava náusea. O time começou a ganhar, e meu pai virou herói no grupo de pais no WhatsApp. Tentei contar tudo pro Sr. Roberto, meu professor de inglês, durante o almoço. Ele ouviu enquanto eu falava das punições, das agressões, de como meu pai manipulou a visita da Amanda. Mas bastou eu mencionar o treino de basquete que o olhar do Sr. Roberto mudou. Meu pai sabia mesmo viver papéis diferentes. Treinador maravilhoso na quadra, agressor em casa. Esse detalhe do treino mostrava como as boas ações dele sempre lançavam dúvidas no que eu dizia. Afinal, o filho do próprio Sr. Roberto também estava naquele time e adorava os treinos do treinador Silveira. A conversa acabou, e ele sugeriu que eu procurasse a orientadora para questões de adaptação. A influência do meu pai se espalhava pela escola feito tinta. Ele se ofereceu para falar no Dia das Profissões. Apareceu de uniforme para explicar sobre serviço comunitário. Entrou para a Comissão de Segurança da APM e criou um projeto de mentoria para adolescentes na delegacia. Tudo para reforçar a imagem de exemplo. Cada boa ação só fazia minhas denúncias parecerem invenção. A avaliação com o doutor Pífero foi num consultório bege que cheirava a couro e decepção. Meu pai me preparou antes, aquela mão pesada de sempre, dizendo que eu precisava ser sincera sobre minhas dificuldades. Lá dentro, o doutor Pífero perguntou do meu sono, do apetite, da relação com a família. Tentei levar a conversa para o abuso, mas ele sempre dava um jeito de voltar para as minhas reações emocionais, meus mecanismos de defesa, minha suposta mania de culpar os outros. Mostrou umas manchas de tinta que pareciam só bagunça. Pediu para eu desenhar minha família. Me fez preencher questionários sobre meu humor. Quando falei das agressões, ele só acenou com um olhar compreensivo e perguntou como eu me sentia, sem nunca questionar se aquilo realmente tinha acontecido. No fim, receitou um remédio leve para a ansiedade e sugeriu terapia familiar. Meu pai agradeceu animado, todo no papel de pai preocupado. A senha da minha mãe era mais simples do que eu pensava. Ela sempre digitava o nome do nosso cachorro antigo seguido do aniversário da Diana, uma combinação que devia usar há anos. Esperei todo mundo dormir para ir até o computador da família com o coração disparado. No histórico do navegador, vi as buscas recentes dela e o que encontrei me gelou. Acampamentos para adolescentes difíceis no estado, programas de terapia na natureza, clínicas de internação. Ela estava procurando lugares para me mandar. Comprei um livro sobre sobrevivência ao abuso infantil, usando o cartão salvo da minha mãe e pedi para entregar na escola, não em casa. O e-mail de confirmação foi para a conta dela, mas apaguei na hora, torcendo para ela não notar a cobrança no meio de tantas outras. O livro chegou 3 dias depois, escondido num envelope pardo. Li durante os estudos, aprendendo sobre respostas ao trauma, manipulação psicológica, como documentar tudo. Esse conhecimento virou minha armadura contra as manipulações deles. Fiquei chocada quando finalmente achei o Finsta da Diana. Ela estava há meses expondo o drama da nossa família, postando vídeos e fotos com legendas que me pintavam como alguém instável e carente de atenção. Tinha vídeos de mim assustada com movimentos bruscos, legendados como se fossem reações exageradas e dramáticas, prints das nossas conversas editadas para tirar o contexto. Até um vídeo meu chorando, depois de uma surra especialmente ruim, com legenda de emojis revirando os olhos e comentários sobre hormônios adolescentes. Os seguidores dela, quase todos colegas de escola, comentavam apoiando a visão dela. Diziam que eu era louca, que precisava de ajuda, compartilhavam histórias próprias sobre irmãos problemáticos. Diana transformou meu sofrimento em entretenimento, ganhando simpatia nas redes enquanto eu colecionava hematomas. A traição doeu mais do que qualquer cinto.
Minha tentativa de gravar o papai usando o celular velho da Dona Lee quase deu errado. Escondi o aparelho na mochila, ativei o gravador durante o jantar, torcendo para registrar um dos monólogos ameaçadores dele. Mas celular não é discreto como um gravador profissional. Um bip baixinho ecoou na cozinha justo quando ele falava o quanto estava decepcionado comigo. Ele levantou a cabeça na hora, olhos atentos igual predador sentindo cheiro de perigo. Mexi na mochila, fingindo procurar a lição de casa e tentando desesperadamente desligar a gravação. Papai se levantou devagar, rodeando a mesa com passos calculados. Perguntou do barulho, voz tranquila, mas corpo tenso. Tirei uma folha de matemática e disse que tinha tentado usar a calculadora do celular. Ele não acreditou. Estava claro nos olhos dele, mas deixou passar, pelo menos por enquanto. Na manhã seguinte, anunciou novas regras. Todos os celulares seriam recolhidos antes do jantar e guardados numa cesta no quarto dele durante a noite. Era para nossa segurança, para evitar cyberbullying e garantir uma boa noite de sono. Mamãe concordou na hora, elogiando o cuidado dele. Meus irmãos até reclamaram, mas obedeceram, sabendo que resistir só piorava tudo. Mais uma forma de documentar foi embora. Os procedimentos de saída da escola mudaram do nada. A secretária me chamou durante a aula de matemática para avisar que papai tinha atualizado meus contatos de emergência. Agora só ele podia me liberar para sair mais cedo, em caso de emergência médica ou qualquer situação que exigisse envolvimento dos pais. O nome da Dona Lee tinha sumido de todos os formulários. A secretária sorriu ao explicar, achando claramente que era um pai cuidando da filha problemática. A enfermeira que tinha visto hematomas nos meus braços numa consulta de rotina também preferiu o silêncio. Dona Bibi sempre foi gentil, oferecia bolsa de gelo, perguntava com cuidado como eu me machucava. Mas depois que a construtora do marido perdeu um contrato importante com a polícia, a preocupação dela evaporou. Ela ainda anotava os machucados como devia, mas agora os relatórios vinham cheios de frases tipo "diz que se machuca fácil" e histórias que não batem com o padrão das lesões. Finalmente consegui pegar o gravador do meu quarto num dos eventos de policiamento comunitário do papai. Minhas mãos tremiam quando tirei a caixa de sapatos debaixo dos desenhos antigos e boletins. O aparelho ainda estava ali, discreto e potente. Apertei o play com os dedos trêmulos e ouvi 2 semanas de conversas da família no alto-falante minúsculo. Papai combinando estratégias com mamãe, Gabriel rindo dos meus castigos, Diana reclamando da atenção que eu recebia. Provas de conspiração, tudo ali, nítido. Mas tinha mais. O gravador registrou também papai ensaiando respostas para a entrevista do conselho tutelar junto com a mamãe, treinando discursos sobre meus supostos problemas e as preocupações deles com minha saúde mental. Ele até decidia em que momento deveria demonstrar emoção, onde a voz precisava falhar para causar impacto. Mamãe dava pitaco, ajustando a encenação como se fosse diretora de teatro. Eles sabiam que a Amanda viria antes mesmo dela ser designada para o caso. A gravação também mostrou os próprios conflitos do papai. Tarde da noite, depois que todo mundo já tinha dormido, ele ficava sozinho na sala, conversando com ninguém ou talvez com o pai morto. Difícil saber. Falava de manter tradições, de força pela disciplina, de quebrar elos fracos para forjar correntes mais fortes. A voz dele tinha uma dor que eu nunca tinha ouvido. Uma sinceridade que mostrava que suas feridas eram bem mais profundas do que qualquer dor que já me causou. Descobri também que mamãe mantinha registros próprios numa caixa de receitas em cima da geladeira. Ela pegou a caixa numa noite em que papai estava de plantão e começou a folhear fichas com datas. Não consegui ver o que ela tinha escrito, mas percebi o rosto dela se desfazendo enquanto lia, as lágrimas escorrendo silenciosas pelas bochechas. Ela escondeu a caixa depressa assim que ouviu o carro do meu pai chegando na garagem, conseguindo se recompor antes que ele entrasse. Minha avó veio na visita mensal trazendo o clássico lote de biscoitos e aquele turbilhão de emoções complicadas. Sempre foi a maior defensora do meu pai. Vivia elogiando a dedicação dele à família e à tradição. Mas naquele dia, ao me olhar, percebi algo diferente no olhar dela. Um brilho de reconhecimento que dava a entender que ela sabia mais do que deixava transparecer. Durante o jantar, ela ficava me olhando e depois para o meu pai, abrindo e fechando a boca como quem queria dizer algo, mas não conseguia encontrar as palavras. Mais tarde, aproveitei enquanto ela lavava a louça, com o resto da família distraído vendo futebol, e a encurralei. Mostrei os hematomas nos meus braços, as marcas dos dedos do meu pai. As mãos dela ficaram imóveis na água ensaboada, e por um instante, achei que ela fosse realmente me ajudar. Mas ela apenas secou as mãos com calma, segurou meu rosto com um carinho surpreendente e disse, baixinho, que se ela se metesse, o papai nunca mais deixaria que ela nos visse.
Ficou claro qual era a escolha dela. Preferia se manter neutra. Uma neutralidade que doía feito uma traição. A culpa do Gabriel virou uma arma nas minhas mãos. Passei a perdoá-lo antes mesmo de ele pedir desculpas. Oferecia sorrisos compreensivos quando ele esperava encontrar raiva. A confusão no olhar dele me dava espaço para avançar. Num desses momentos em que ele estava mais vulnerável, pedi o celular emprestado dizendo que meu aparelho estava sem bateria e queria dar uma olhada no Instagram. Ele passou o celular sem pestanejar, já com a senha digitada. O que encontrei na galeria dele me surpreendeu. Tinha vídeos dos nossos jantares, onde as ameaças do papai quase não eram disfarçadas. Fotos dos meus hematomas, tiradas escondido. Talvez por culpa, talvez por curiosidade mórbida. Até gravações da tal hora da responsabilidade, feitas da escada, quando ele deveria estar trancado no quarto. O Gabriel também vinha registrando tudo, embora eu não soubesse se era para ter provas ou só por algum impulso estranho. Um dia, acabei dando de cara com o parceiro do papai, o policial Carrion, na cafeteria onde os policiais sempre ganhavam refil grátis. Ele estava sozinho, rolando o celular, com aquele ar exausto de quem já viu de tudo. Pedi um chocolate quente e sentei na mesa ao lado, puxando conversa sobre o tempo enquanto observava cada detalhe do jeito dele. Vi que ele ficou desconfortável quando mencionei o papai, se remexeu na cadeira e logo mudou de assunto. Na conversa, percebi fissuras na solidariedade entre os policiais. O Carrion comentou que alguns colegas haviam começado a fazer perguntas sobre a vida familiar do meu pai. Nada oficial, só conversas de corredor, falando sobre estresse ou dinâmica familiar. Depois ele tentou voltar atrás, dizendo que todos apoiavam o papai, mas o estrago já estava feito. A dúvida já tinha se instalado. O Fabiano me passou um papel dobrado no intervalo, pressionando rapidinho na minha mão antes de sumir no meio da galera. No banheiro, abri o papel e vi que era a cópia impressa da redação dele para a faculdade. Só o título já apertou o peito. Assistindo à Injustiça, uma reflexão pessoal sobre dinâmicas familiares. Ele escreveu sobre nossa casa, sobre presenciar injustiças sistemáticas, sobre o peso de se beneficiar do sofrimento dos outros. Mudou nomes e detalhes, mas a verdade saltava de cada linha bem pensada. A redação era linda e forte. O Fabiano conseguiu traduzir a complexidade da nossa situação com uma sensibilidade que eu nem imaginava que ele tivesse. Falou da culpa que o consumia, de como o privilégio parecia um veneno quando vinha a um custo tão alto. Ainda acrescentou um trecho sobre romper ciclos, sobre escolher a integridade no lugar do conforto. Terminou prometendo usar os estudos para ajudar outros a escaparem de situações parecidas. Aquilo foi o mais perto de um pedido de desculpas que já recebi. Depois de anos sumida, a Amanda, irmã afastada da minha mãe, reapareceu com um telefonema que deixou o pai furioso, mesmo tentando se controlar. A tia Amanda morava a 2 estados de distância. Tinha cortado relações com a mãe por causa de uma velha briga pela herança do avô, mas de alguma forma ficou sabendo da nossa situação, talvez pelas redes sociais, talvez pelo falatório da cidade pequena. Ela se ofereceu para ficar com minha guarda temporária, me dar um ambiente estável até tudo se resolver. Meu pai reagiu rápido e de forma calculada. Entrou com documentos alegando que a tia Amanda queria me afastar da família amorosa. Vasculhou registros do complicado divórcio dela, destacou o histórico de depressão, questionou se ela estava mesmo apta para ser minha guardiã. Por causa dessas manobras, perdi uma sessão de terapia obrigatória para ir a reuniões com advogados, e isso foi registrado como descumprimento no meu prontuário. Cada passo em direção à liberdade vinha acompanhado de alguma penalização. A situação financeira da senhora lhe piorou num piscar de olhos. Os honorários dos advogados consumiram as economias dela. Estouraram cartões de crédito que ela reservava para emergências. Contratou o melhor advogado de família que conseguiu pagar, mas meu pai tinha o respaldo jurídico do sindicato da polícia. A diferença de recursos era gritante a cada reunião. A equipe dele chegava com caixas e mais caixas de documentos, testemunhas especialistas, apresentações impecáveis. O advogado da senhora. Lee fazia o que podia com o que tinha, mas paixão não paga as contas. O confronto na minha pizzaria favorita começou sem nenhuma expectativa. Eu só queria um pouco de normalidade, sentir o conforto do queijo derretido e dos fliperamas. Mas logo o papai apareceu lá também, trazendo o time de basquete do Gabriel para comemorar mais uma vitória. No momento em que nossos olhares se cruzaram no salão lotado, senti a mudança no clima. A máscara sorridente do papai caiu por um instante, revelando algo bem mais sombrio por trás. Ele veio até minha mesa fingindo preocupação. Falou alto perguntando se era certo eu estar ali sozinha. Os funcionários, todos adolescentes, olhavam nervosos enquanto ele perguntava se eu tinha tomado minha medicação, se alguém responsável sabia onde eu estava. A encenação dele chamou a atenção de todo mundo, e os cochichos não demoraram a começar. Quando tentei sair, ele bloqueou meu caminho, insistindo em ligar para a senhora Lee, para confirmar se eu tinha mesmo permissão para estar fora. A situação piorou quando tentei passar por ele. Ele segurou meu pulso com força suficiente para machucar, mas sem deixar marcas. O gerente assistente, um rapaz só um pouco mais velho que o Fabiano, não sabia o que fazer.
Meu pai era policial, cliente frequente, técnico de jovens. Eu era a adolescente problemática, de quem todo mundo já tinha ouvido falar. Quando finalmente o gerente pediu para o papai me deixar ir, ele me soltou com um ar exageradamente preocupado, pedindo que o avisassem caso vissem qualquer comportamento estranho da minha parte. A senhora Lee voltou da licença administrativa cheia de restrições que tornavam quase impossível o trabalho dela. Não podia falar comigo direto, nem me dar qualquer tipo de apoio além do que uma professora daria para qualquer aluno. Toda a comunicação tinha que passar pelos canais oficiais, ser registrada, revisada. O calor que marcava nossa relação foi empurrado para trás de barreiras profissionais. Para piorar, a professora que ficou no lugar dela era prima do meu pai, uma mulher que se preocupava mais em puxar informação do que realmente ensinar inglês. Eu passei a dormir escondida na lavanderia da casa da senhora Lee, sem nenhuma autorização. Ela não podia me convidar, senão estaria quebrando a ordem de restrição. Mas também não trancava a porta dos fundos, e se eu entrasse à noite, bom, ela dormia pesado. Era um acordo silencioso, mas as duas entendiam. Me encolhia entre a máquina de lavar e a secadora, achando o barulho das roupas girando durante a madrugada mais aconchegante do que qualquer canção de ninar. Enquanto isso, meu pai redecorava meu quarto como parte do novo começo da família. Pintou as paredes de amarelo berrante, comprou móveis novos, pendurou pôsteres motivacionais sobre superação e crescimento. Postou tudo nas redes sociais, mostrando fotos do antes e depois, com legendas inspiradas sobre criar ambientes de cura para adolescentes problemáticos. Amigos e parentes enchiam de elogios e emojis de coração, celebrando toda a dedicação dele à minha suposta recuperação. A saúde mental da Diana só piorava conforme aumentava a pressão dentro de casa. Passou a usar manga comprida até no calor, escondendo o que vi serem cortes recentes nos braços. Não era para chamar atenção. Ela escondia tudo direitinho, mas num jantar de família especialmente tenso, a manga subiu quando ela esticou o braço para pegar o sal e deu para ver. As marcas eram intencionais, linhas paralelas de quem busca controle na dor. Mais tarde, ela me encurralou no banheiro, chorando e dizendo que eu era a culpada pela ansiedade da mãe, pela raiva do pai, por toda a bagunça da família. Mostrou mais cicatrizes, algumas recentes, outras já virando linhas brancas salientes, e disse que cada uma era minha culpa. Se eu tivesse ficado quieta, mantido a paz, nada daquilo teria acontecido. A dor dela era real, mesmo que a culpa estivesse toda torta. Era mais uma vítima da guerra do meu pai. A investigação sobre a senhora lhe provocou um efeito dominó. A senhora Amanda, que dava aula na sala ao lado, já desconfiava de abuso, mas nunca falou nada. Quando a direção descobriu que ela tinha ignorado a obrigação de denunciar, acabou suspensa até o caso ser apurado. O marido ficou furioso, culpando ela por colocar em risco o dinheiro da família, a reputação, a vida dos filhos. O casamento praticamente acabou. Mais uma relação destruída por estar perto demais da bagunça da minha família. Mesmo assim, eu continuei gravando tudo. Mesmo vendo tanta gente inocente sendo arrastada junto. Cada conversa registrada, cada ameaça documentada, enquanto o estrago só aumentava. A culpa me corroía, mas parar parecia desistir. Me convencia de que era preciso esse sacrifício para quebrar o ciclo, que uma dor agora evitaria algo pior no futuro. Mas vendo a senhora, o Amanda tendo que esvaziar a sala de aula, com a filha perguntando por que a mãe estava em apuros, comecei a duvidar se eu não estava virando meu pai, justificando o sofrimento em nome de um bem maior. Gabriel me encontrou sozinho numa tarde. Aquela pose de valentão tinha sumido. Ele estava sinceramente confuso. Perguntou se eu não estava lembrando das coisas piores do que realmente foram, se o trauma não tinha distorcido tudo na minha cabeça. Essa pergunta doeu mais do que qualquer surra. Fiquei sem resposta. Pela primeira vez, sem tanta certeza assim. Será que eu tinha exagerado? Será que minha cabeça tinha pintado tudo mais escuro do que era? Mas aí lembrei do calendário escondido debaixo do colchão, de como eu anotava cada surra, das cicatrizes batendo certinho com as datas e os motivos, das gravações mostrando tudo com clareza. Minhas lembranças eram doloridas, mas também eram verdadeiras. O detalhe da professora substituta ser parente do meu pai só mostrava o quanto ele tinha tentáculos naquela cidade. E a automutilação da Diana era mais uma camada do estrago familiar, que me fazia duvidar se expor a verdade valia tanto sofrimento alheio. Eu disse pro Gabriel: às vezes, o pior abuso é fazer a vítima duvidar da própria realidade. Ele saiu dali ainda mais perdido, dividido entre a vontade de acreditar em mim e a lealdade à família. No dia seguinte, o artigo do jornalista apareceu na internet, escrito com todo cuidado para não dar processo, mas cutucando a situação da nossa família. Meu pai leu durante o café, travando a mandíbula a cada linha. O texto falava dos atos heróicos dele, mas também citava os rumores sobre o que acontecia em casa. Os comentários começaram a aparecer, alguns defendendo ele como policial exemplar, outros já questionando se era tudo verdade. A reação do meu pai foi imediata e calculada. Marcou entrevistas com jornais amigos, levou minha mãe junto para mostrar união.
Falaram das dificuldades de criar um adolescente difícil, da pressão sobre famílias de policiais, da importância de não acreditar em qualquer denúncia. Minha mãe chorava na hora certa. Meu pai fazia a voz tremer quando falava do amor pelos filhos. Foi um show. A escola virou um inferno. Colegas tomando partido, uns cochichando traidora quando eu passava, outros deixando recado no meu armário, contando seus próprios segredos. O time de basquete se fechou ainda mais ao redor do técnico Silveira, indo treinar todo mundo igual, camiseta com vidas azuis importam estampado no peito. Gabriel usava a dele como se fosse armadura. Descobri que meu pai sempre pedia para pegar missões perigosas depois das surras de domingo, um padrão que o jornalista achou nos registros da polícia. Perseguições, apreensão de drogas, chamadas de violência doméstica. O parceiro dele até comentou disso, dizendo que parecia que meu pai queria se punir arriscando a vida. Isso bagunçou meu ódio, mostrando que ele também sofria, só que de outro jeito. Ouvir as gravações dos desabafos noturnos dele foi ainda pior. Ele falava com o pai morto, pedindo perdão por ser fraco, por deixar a família sair do controle. Admitia saber que estava virando aquilo que mais odiava, preso em ciclos que não conseguia quebrar. A voz dele falhava contando da infância, dos hematomas escondidos sob o uniforme, igualzinho aos meus, escondidos debaixo da roupa da escola. Compreender a dor dele não justificava nada, mas ajudava a entender como fomos nos destruindo aos poucos. Num daqueles almoços de família cheios de tensão, resolvi colocar uma das gravações para todo mundo ouvir. De repente, a voz do meu pai tomou conta do ambiente, conversando com minha mãe sobre como iriam enganar a Amanda, ensaiando mentiras. No instante em que ele se ouviu manipulando a situação, ficou pálido. Minha mãe até tentou arrancar o gravador da minha mão, mas não deixei, e as palavras dele ficaram ali, pesando no ar como se fossem provas num tribunal. O Gabriel se remexia sem saber onde enfiar a cara, e a Diana tapou os ouvidos, incapaz de encarar o quanto estava envolvida naquilo tudo. Meu pai perdeu completamente o controle, bateu na mesa e quis saber como eu tinha conseguido aquelas gravações, desde quando eu era tão falso. Todo mundo percebeu a ironia dele me chamar de enganador enquanto ouvia provas das próprias mentiras. O Fabiano levantou de repente e foi embora, deixando a redação da faculdade esquecida no meu bolso. Depois disso, a reunião virou uma confusão generalizada, com acusações para todo lado. Mais tarde, naquela noite, vi meu pai passar horas dentro da viatura, parado na frente da casa da Dona Lee, olhando fixamente para a porta, com aquela postura dura, tomado de uma raiva silenciosa. A Dona Lee acabou chamando a polícia, achando que era perseguição, e aí se criou aquela cena absurda, policiais atendendo uma denúncia contra um dos seus. Depois de muito papo, convenceram ele a ir embora, mas a sensação de ameaça continuou pesando sobre a casa. No dia seguinte, começaram as consequências. O Conselho Tutelar apareceu com uma ordem judicial para uma avaliação emergencial da guarda. Meu pai já tinha dado entrada em novos papéis, dizendo que eu estava sendo manipulado por uma professora com más intenções. A assistente social, diferente da Amanda, chegou já com uma ideia formada do que estava acontecendo. Ela tinha visto as provas do meu pai, fotos mostrando meu suposto comportamento preocupante, leu os relatórios sobre minhas notas caindo, mostrei os hematomas, coloquei partes das gravações para ela ouvir, entreguei toda a minha documentação, desesperado para ser levado a sério. Ela anotou tudo, mas continuava olhando para mim com desconfiança. Um adolescente acusando um policial premiado precisava de mais que provas caseiras. Ela perguntou por que demorei tanto para denunciar, por que gravei minha família escondido, o que eu ganharia destruindo a imagem do meu pai. Cada pergunta parecia mais uma porta se fechando para mim. O silêncio do Fabiano durou até as entrevistas da assistente social. Ele sentou tenso na poltrona da sala, com a carta de aceitação da faculdade no bolso, como se fosse um talismã. Quando falaram sobre a dinâmica da família, ele foi devagar, escolhendo cada palavra, e contou sobre anos assistindo aos abusos, a culpa de ter se beneficiado do meu sofrimento, e o peso de ter ficado calado. O depoimento dele teve uma força que o meu nunca teve, porque ele era o filho privilegiado confirmando tudo aquilo. O rosto do meu pai mudava a cada palavra do Fabiano, entre incredulidade, raiva e um quê de tristeza. Tentou interromper, dizendo que o Fabiano estava confuso, que tinha caído nas minhas mentiras, mas ele logo pegou o celular e mostrou vídeos que tinha gravado escondido durante anos. O Gabriel chorando depois de provocar uma surra, eu tentando esconder as marcas antes de ir para a escola, minha mãe contando as palmadas como se fosse uma rotina. As provas eram esmagadoras. A Diana explodiu, acusou o Fabiano de trair a família, disse que ele estava acabando com o nosso futuro por causa do meu suposto drama. Ela ainda levantou as mangas para mostrar as próprias cicatrizes, como se isso provasse que a culpa era minha. A assistente social anotou tudo. As autolesões, as brigas, as histórias de abuso e de lealdade. Era como se ela já conhecesse essa tragédia de outros carnavais. O departamento de polícia abriu uma investigação interna, mais preocupado em se proteger legalmente do que em fazer justiça de verdade. Os antigos aliados do meu pai se afastaram, de repente inventando preocupações que nunca tinham demonstrado.
O parceiro dele confessou que já desconfiava de alguma coisa, mas preferiu proteger a corporação do que uma criança. O sindicato mandou advogados, mas o ânimo deles foi sumindo conforme as provas apareciam. Toda a reputação que meu pai construiu com tanto zelo desmoronou como um prédio velho. Eu ficava entre a casa da Dona Lee e lares temporários, esperando o sistema de justiça decidir o que fazer comigo. Audiências eram marcadas e desmarcadas. Advogados protocolavam petições o tempo todo. As gravações eram questionadas, autenticadas, contestadas de novo. Minha vida virou um limbo jurídico. Cada dia surgia um papel novo para assinar, um depoimento diferente, mais uma avaliação. O dinheiro foi acabando para todo mundo. A defesa do meu pai engoliu as economias da família. Minha mãe vendeu joias para pagar advogados. O dinheiro que o Fabiano guardava para a faculdade virou pagamento de honorários. Diana arrumou um emprego de meio período, e o pouco que ganhava ia para as despesas da casa, não para a diversão. Até o Gabriel começou a ajudar, cortando grama e lavando o carro. O mesmo abuso que antes nos mantinha presos, agora nos unia numa crise financeira. A Dona Lee nunca me abandonou, mesmo com os custos só aumentando. Ela foi a todas as audiências, registrava cada passo, brigava contra as restrições de contato. Quando não tinha mais de onde tirar dinheiro, fez empréstimo usando a aposentadoria e ainda pegou outro trabalho como professora particular. Outros professores ajudaram como podiam, juntando dinheiro discretamente para ajudar nas despesas jurídicas dela, entendendo que defender um aluno era arriscar tudo. No dia da audiência preliminar, o fórum estava dividido. De um lado, o pessoal do sindicato da polícia, do outro, professores e defensores das crianças. Passei horas testemunhando, contando detalhadamente os anos de abuso. O advogado do meu pai tentou me pintar como vingativa, manipuladora, dramática, mas as gravações diziam muito mais do que qualquer tentativa de manchar minha imagem. Meu pai foi o último a depor, de uniforme impecável, medalhas brilhando. Ele admitiu que usava disciplina física, mas negou o abuso, dizendo que tudo estava dentro do direito de um pai. Falou de tradição, disciplina, honra, mas quando os promotores apresentaram as gravações em que ele confessava ter se tornado igual ao próprio pai, reconhecendo que tinha passado dos limites, todas as justificativas dele caíram por terra. Ele parecia pequeno, sem aquela história que sempre contou para se proteger. No final, tudo dependia de como a juíza avaliaria as provas e em quem acreditaria. Ela reconheceu toda a disfunção da família, o padrão evidente de punições físicas e manipulação psicológica, mas também ressaltou como a dinâmica era complicada, a ausência de lesões graves e até as dúvidas referentes às minhas intenções. O resultado do julgamento foi ambíguo. Meu pai responderia por agressão, mas por acusações mais leves do que o Ministério Público desejava. A guarda seria decidida separadamente na vara de família. Minha mãe optou por permanecer ao lado dele. Apesar de tudo que veio à tona, ela ficou ali, de mãos dadas com ele, enquanto a juíza lia o veredito. 2 anos de condicional, terapia obrigatória, perda da guarda, mas sem perder os direitos de pai. O departamento de polícia o afastou até tudo ser resolvido. No fim, a carreira dele seguiu, mas enfraquecida, restrita a tarefas administrativas. O policial que já foi exemplo virou motivo de cochicho nas salas de descanso. Diana acabou indo morar temporariamente com uma prima da minha mãe, precisando se afastar daquele caos. As crises de autolesão pioraram antes de melhorarem, depois que ela começou uma terapia adequada. Meses depois, recebi uma carta dela. Não era um pedido de desculpas, mas um reconhecimento da dor que cada uma de nós atravessou do seu jeito. Gabriel ficou com meus pais, ainda muito novo para outras alternativas, mas sob supervisão constante dos serviços sociais. Ele continuou brilhando no basquete, mas a alegria já não era a mesma, ofuscada por tudo que envolvia seu treinador. Fabiano optou pela independência, se virando em vários bicos para pagar um kitnet perto da faculdade. De vez em quando, ele aparecia para me visitar. Nosso vínculo ficou marcado para sempre pela coragem tardia dele. Não falávamos sobre todos os anos de silêncio ou sobre o preço que eu paguei pelo privilégio dele. Algumas feridas são fundas demais para serem descritas, mas o simples fato de ele estar presente já significava algo, mesmo que fosse de um jeito imperfeito. A adoção com a Dona Lee foi um processo cheio de obstáculos burocráticos e desafios financeiros. Antecedentes criminais, visitas, exigências legais, cada etapa custando um dinheiro que ela não tinha. A comunidade, antes cheia de comentários sobre nossa família, agora se mobilizava de outra forma, organizando vaquinhas e cartas de recomendação. Ex-alunos dela contavam histórias de dedicação. Pais que antes desconfiavam agora ofereciam apoio. Aquela mulher que abriu a porta numa noite fria de fevereiro virou minha guardiã legal por pura força de vontade. Comecei terapia com uma especialista em traumas familiares e fui aprendendo a lidar com anos de abuso sem viver constantemente em alerta. Gradualmente, os sustos diminuíram.
Dormir ficou menos difícil. A confiança foi sendo reconstruída, como quem junta cacos de vidro. Tinha dias em que parecia impossível suportar tudo. O peso era esmagador. Em outros, eu conseguia imaginar quem eu podia ser se o medo não controlasse cada momento. 6 meses depois da decisão judicial, me apresentei para uma pequena plateia num centro comunitário. Dona Lee me incentivou a dividir minha história com outros sobreviventes, transformando a dor em propósito. No começo, minha voz tremia, as palavras se enrolavam nas lembranças. Mas conforme eu falava sobre romper ciclos, escolher a coragem em vez do conforto, sobre o preço do silêncio e o valor da verdade, fui sentindo a força brotar justamente da vulnerabilidade. O medo foi dando espaço para algo mais sólido. Meu pai terminou as sessões de terapia impostas e mandou cartas que eu nunca abri. Minha mãe tentou se aproximar por parentes, mas apaguei as mensagens sem ler. Aquela família que fomos deixou de existir, substituída por algo fragmentado, porém mais verdadeiro. Gabriel me mandou um cartão de aniversário sem assinatura. Diana fez um post sobre superação nas redes sociais, evitando citar o motivo. Fabiano se formou com louvor, e o ensaio dele sobre injustiça foi premiado, dedicado às vítimas anônimas. Dona Lee oficializou minha adoção numa tarde de quinta-feira, numa sala pequena com 5 testemunhas. Sem imprensa, sem discurso, só os documentos tornando permanente o que o amor já tinha feito. Depois, fomos comer pizza no lugar onde um dia, meu pai apertou meu pulso. Um jeito de retomar o espaço que o trauma tinha roubado de mim. O gerente adolescente me reconheceu, deu um sorriso discreto e trouxe pão de alho de cortesia. Pequenas vitórias em momentos comuns. Pouco tempo depois, a cidade já corria atrás de outros escândalos, e a tragédia da nossa família virou só um boato antigo. Meu pai voltou ao trabalho em funções limitadas, com a reputação para sempre manchada, mas ainda usando o distintivo. Minha mãe conseguiu emprego em uma clínica, reconstruindo as finanças aos poucos. A casa onde a hora da responsabilidade reinava aos domingos foi vendida, o dinheiro dividido entre advogados. Outra família se mudou, sem saber da história gravada no assoalho. Nos meses seguintes, participei de mais 3 eventos para sobreviventes, cada vez com a voz mais firme e o propósito mais claro. Não tinha fama nem reconhecimento, só salas pequenas cheias de gente que entendia o peso dos segredos familiares. Dona Lee sentava sempre na última fileira, lembrando que basta uma pessoa acreditar em você para tudo mudar. O ciclo que prendeu gerações foi quebrado, não de forma perfeita, mas de vez. Meu aniversário de 18 anos não teve festa, nem família reunida. Dona Lee preparou meu jantar favorito enquanto eu preenchia inscrições para a faculdade, marcando as opções de estudante de primeira geração e status independente. As redações para as bolsas praticamente se escreveram sozinhas. Superar dificuldades virou meu talento. Fabiano me mandou mensagem naquele dia, só 3 palavras, que diziam tudo sem necessidade de explicação. Diana não mandou nada. Gabriel estava jogando basquete em algum lugar, talvez ainda tentando entender o que significam lealdade e amor. O futuro estava ali, incerto, mas finalmente nas minhas mãos. O trauma sempre faria parte da minha história, mas não seria mais o capítulo principal. Dona Lee me ajudou a arrumar as malas para a orientação na faculdade, dobrando roupas nas caixas enquanto conversávamos sobre planos de alimentação e horários das aulas. Coisas simples, que pareciam revolucionárias depois de tantos anos vivendo em modo de sobrevivência. Naquele dia, não falamos do passado. Preferimos pensar no que podia vir pela frente. Quando colocamos as caixas no carro para ir ao campus, achei o velho calendário escondido debaixo do colchão. Aquele das punições marcadas a lápis de cor. Vermelho para Fabiano, roxo para Diana, verde para Gabriel. Pensei em queimar, como um fechamento dramático daquele capítulo difícil. Mas guardei, junto com os documentos do tribunal e as anotações da terapia. Provas do que foi, lembranças do motivo pelo qual seguir em frente era a única opção. O caminho até a faculdade passava pelo fórum, pela delegacia, pela pizzaria e pelo mercado. Lugares onde os sussurros ainda me acompanhavam. Cada cantinho desses guardava lembranças que eu tentava deixar para trás, mas que nunca me abandonavam de verdade. Dona Lee dirigia com firmeza, e de vez em quando, apertava minha mão quando a gente chegava em cruzamentos mais complicados. Já não precisávamos falar nada. A sintonia entre nós era tão natural quanto respirar. Quando chegamos, ela me ajudou a carregar as caixas até o quarto minúsculo que eu ia dividir com uma colega que nem fazia ideia do que era castigo por tabela ou processo na vara de família. O recomeço veio sem justificativas ou pedidos de desculpa, só no gesto simples de guardar minhas coisas num espaço onde o trauma ainda não tinha entrado. No estacionamento, ela me abraçou apertado, nós duas chorando sem nenhum constrangimento. Dona Lee me salvou de jeitos que iam bem além de testemunhos e pagamento de honorários. Aquela noite, já deitada no quarto da República, fiquei acordada sem medo de barulhos estranhos. Do outro lado, minha colega roncava baixinho, sem nem imaginar o milagre que era eu dormir em paz. Em algum lugar, meu pai devia estar lustrando as medalhas já tão manchadas. Minha mãe contando histórias que não eram feitas de erros. Meus irmãos lidando com seus próprios traumas.
Mas eu estava ali, com 18 anos e viva. Prova de que é possível romper um ciclo mesmo quando parece que isso vai acabar com a gente. O dia seguinte chegou trazendo rotina nova, sem violência. Tomei café da manhã no refeitório lotado, ouvindo os alunos reclamando das aulas cedo e fazendo planos para o fim de semana. Me sentei no meio deles, levando comigo minhas cicatrizes invisíveis, mas sem deixar que elas me definissem. Meu celular vibrou com uma mensagem da Dona Lee. Só uns coraçõezinhos e palavras de carinho. Respondi com uma foto do meu primeiro nascer do sol na faculdade. A luz atravessando os prédios enquanto meu futuro, enfim só meu, se abria diante de mim, em branco. Este é o fim do vídeo, mas reparei como a autora deu a cada membro da família um jeito próprio de encarar tudo o que aconteceu. O cartão sem assinatura do Gabriel, as postagens sempre cuidadosas da Diana nas redes sociais e a redação do Fabiano, que ganha prêmios mas esconde o que realmente aconteceu.